Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sexta-feira, com muita coisa acontecendo neste dia aqui no plano nacional e também no plano internacional. O presidente da República se encontra neste momento na Rússia para a celebração dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Depois ele partirá para a China, dois principais parceiros do Brasil nos BRICS. Só que esta viagem do presidente da República está sendo questionada por quase todos os veículos de comunicação aqui no Brasil. Mas por que, hein, isso está acontecendo? O presidente deveria dizer, olha, não vou agora, deixa um dia acabar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que aí a gente chega aí e vamos tratar dos interesses do povo brasileiro depois que essa história passar? Bom, se isso fosse uma regra geral, nenhuma nação negociaria com nenhuma outra nação, porque nós temos conflitos muito sérios acontecendo em várias partes do mundo e ninguém levanta nenhum questionamento. Por exemplo, o massacre, o genocídio que está acontecendo em Gaza e que a grande mídia simplesmente já varreu quase a totalidade desse tenebroso acontecimento histórico para baixo do tapete, tem envolvimento de grandes nações. E aí, como é que fica essa história? As armas que Israel está usando para bombardear Gaza, matar civis em sua imensa maioria, são fornecidas pelas mesmas nações que muita gente está fazendo vistas grossas, né? Bom, eu abri o nosso encontro aqui chamando a atenção de você para esse ponto, porque existem críticas que são absolutamente infundadas, né? Nós aqui fazemos críticas também ao governo Lula, é nosso dever fazer isso, nós apoiamos esse governo, nós temos legitimidade para fazermos cobranças e apontarmos também as nossas críticas. Vou falar com vocês no finalzinho aqui do nosso encontro sobre INSS, porque tem um vídeo muito explicativo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, para você se informar, para você saber exatamente o que está acontecendo, pela ótica de um jornalista muito bacana, um parceiro nosso aqui do Portal do José. Bom, e algumas previsões que eu fiz aqui com vocês estão se confirmando nessa sexta-feira de uma forma muito veloz para tirar o sono dessa gente da extrema-direita. Bom, são muitos assuntos, né? Se você está chegando agora, antes de mais nada, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe, dê sempre seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, essa sexta-feira está muito agitada, né? E olha só a publicação de uma criatura da extrema-direita, que está foragido do Brasil, virou um extremista, né? Se a gente puder usar o pleonasmo, né? Um extremista radical de direita. O senhor Alan dos Santos, que está ali com a sua continha no Twitter, né, restabelecida, pelo menos aqui no Brasil, chegam as postagens dele. E ele partiu para cima do Papa, né? E o detalhe, né? A vida do senhor Alan dos Santos começou na Igreja Católica, ele foi coroinha durante muitos anos, e hoje é uma espécie de coroinha das trevas, se é que a gente pode dizer assim, né? Escreveu ele, o Papa Leão XIV fez questão de falar em espanhol. Isso é pecado, senhor Alan dos Santos? Omitindo conscientemente sua língua materna, o inglês. Ele é conhecido em Roma como il memno americano tragliamericani, o menos americano entre os americanos. As publicações dele no X, desde 2011, são repletas de agendas climáticas. Que coisa horrível, né? Um religioso se preocupar com os danos, né, ao clima que estão sendo acarretados contra o povo, né, senhor Alain? Ele se preocupar também com a agenda racial, imigração, críticas ao Trump e Bukele. Ou seja, né, o Papa entrou na rota de colisão desses extremistas, só que eu achei que eles iam demorar um pouquinho mais, né? Estão vindo com tudo agora, né? Bom, vamos aguardar daí para frente, vai ser sempre assim em relação ao novo Papa. O que para nós do mundo civilizado não deixa de ser uma coisa muito positiva, porque quando a gente vê essa gente insana, preconceituosa, criminosa, bandida, golpista contra alguém, esse alguém tem muitas qualidades com certeza. Agora, o final de semana deles vai ficar complicado, né? Ontem a criatura veio numa publicação, uma delas, né, e escreveu no título do vídeo, Vitória! Conseguimos blindar Bolsonaro, nosso presidente não será preso. Aí um trechinho aqui para vocês, vamos lá. Tivemos 315 votos. Oficialmente, a ação penal, tá, do STF, do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, está suspensa por 1 ano e meio, até o final de 2026. Cara, isso é tão gigantesco. Assim, estão dizendo que Bolsonaro não seria preso, né? Agora ele gravou dentro de um carro, né? Ainda bem que o carro está parado, né, senhor Gustavo Gaia? O senhor tem um histórico aí de andar com carro, né?
e causar danos muito sérios a pessoas, né? Inclusive mortes, né? Então, enfim, que seja sempre prudente a sua aparição dentro de um veículo. E hoje ele já veio, como eu disse para vocês, que a alegria deles ia durar muito pouco, né? Que já começou o julgamento no STF, dessa infâmia que foi aprovada lá no Congresso Nacional, ou seja, uma espécie de anistia oblíqua para todos os criminosos que tentaram destruir a nossa democracia, sustando, suspendendo a ação penal contra essa Orcrim. Coisa que nós falamos aqui, outras pessoas importantes também, meio jurídicos, estão dizendo, que é um fato absolutamente inconstitucional. Então a ficha caiu hoje, tão tristinho, desabaram, né? Urgente, Moraes vota para ignorar 315 deputados e continuar perseguição ao Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo perseguido porque é o que deve fazer a justiça, é perseguir criminosos, bandidos e, depois de condenados, irem para a cadeia, né? Vamos ver. Um passo adiante para resgatar o mínimo de dignidade e da honra da Câmara dos Deputados, que há alguns anos vem sendo destruída por decisões monocráticas. Está dizendo que deu um passo atrás, né, para resgatar a honra do Congresso Nacional. É verdade, a reputação do Congresso é de uma honra extremada, senhor Gustavo. Aí depois que a extrema-direita foi para lá, então, aí que a honra ficou lá em cima, né? Vai enganar outro, né? STF tem 2-0 para manter processo contra a armagem por 3 crimes, apesar de decisão da Câmara. Olha só, gente, só falta um voto. Esse voto deve surgir hoje já. O Zanin já votou para prosseguir a ação penal contra a Orcrim de Bolsonaro, e inclusive contra o Ramagem em crimes que foram cometidos antes dele virar deputado federal. Então, hoje, até o final do dia, com certeza a gente deve ter 3-0. E 3-0 na primeira turma, que é composta por 5 ministros, isso aí já vai dar maioria. Então, esse final de semana dessa gente aí, eles já vão passar muito frustrados, né? Agora, outra que também deve ter uma condenação firmada hoje é a senhora Carla Zambelli. Primeira turma do STF tem 2 votos para condenar Zambelli à prisão e à perda do mandato por invasão a sistemas do CNJ. Pena para a deputada deve ser de 10 anos de reclusão. Relator Moraes também propôs reclusão de 8 anos e 3 meses para o hacker Walter Delgatti. Julgamento vai até o dia 16 de maio. Então, senhora Carla Zambelli, a vaquinha da senhora foi para o brejo, né? Bom, como eu tenho dito para vocês, essa extrema-direita é composta por muita gente que pratica estelionato informacional o tempo todo. E muitos trouxas, infelizmente, a gente só tem que se referir a essas pessoas dessa forma, dão dinheiro para essas criaturas, porque eles vão jogando essa lábia estelionatária e as pessoas vão caindo. Só que, de vez em quando, eles mesmos, né, cometem alguns atos falhos, como nesse vídeo dessa criatura, depois dele ter dito que o americano viria aqui e que o Moraes estava ferrado, o ministro Alexandre de Moraes vai ser trucidado lá fora. Eles ficam jogando essa história para essa gente e as pessoas vão acreditando. Só que tem gente que vai dizendo isso aqui, ó. Ele mesmo confessa. Vamos lá. Acho que nada que eu reportei até hoje não foi confirmado. Não, muita coisa não se confirmou. Aliás, a maioria das coisas que vocês dizem não se confirmam, né? Vamos lá. Ou foi, pelo menos, desmentido, né? Isso quando, não sei, teve uma retardada que eu esqueci o nome. Vocês são mentirosos compulsivos. Aí, eu falei que na segunda-feira... São mentirosos compulsivos. Na terça-feira, eu falei que na quarta-feira as pessoas iam saber o real motivo da visita da delegação americana e, pum, na quarta-feira, na verdade foi terça-noite, eu acho, o presidente Bolsonaro postou a foto dele, essa foto aqui, bota aí de novo, Bruno, com o senhor Ricardo Pita. O Ricardo Pita, quem é que já ouviu falar em Ricardo Pita? Aliás, Ricardo Pita é um venezuelano naturalizado norte-americano, né? Então a gente está vendo como é que as mentiras que eles contam vão se dissolvendo. Bom, gente, a matéria hoje do Jamil Chad vai nos dando conta do que está acontecendo com muitos estrangeiros, muitos latinos nos Estados Unidos. Uma brasileira foi presa no meio da rua com a filha de 10 anos e uma de recém-nascida. Ela está lá um tempo e foi um barraco total. Foi uma loucura, gente correndo na rua, uma gritaria. Eu nem vou colocar aqui para vocês, acho que não é o propósito nosso aqui criar esse tipo de sensacionalismo, mas é porque a situação não está nada agradável, né? Para essa gente que fica cultuando tanto os Estados Unidos como a nação da liberdade, enfim, olha, o mar não está para peixe, como diria meu avô, né? E aí a gente chega nas questões internacionais. O Lula está lá fora
E com um detalhe importante, o Brasil tem uma balança comercial com a Rússia desfavorável. Então é muito importante que o Brasil estabeleça relações para poder reverter essa situação, porque isso fortalece a economia e diminui aqui uma série de problemas que nós temos. Se a balança comercial ficar mais exportadora do que importadora. Em relação à Rússia, a gente tem uma desvantagem. Então o Lula está lá e vai para a China também, 2 parceiros dos BRICS, que reforça a presença do Brasil no mundo multilateral, não absolutamente dependente e exclusivamente dependente dos Estados Unidos da política norte-americana. No entanto, a gente vê colunistas, eu vou colocar um trecho aqui do Josias, mas a Globo News hoje meteu a lenha no Lula. Vamos lá. Essa viagem do Lula à Rússia, Fabiola, é um grave erro diplomático. É um gravíssimo erro diplomático. Josias, o que é um grave erro diplomático? Qual é o problema que isso está causando concretamente para o Brasil? Algum contrato será desfeito? Alguém vai deixar de fazer investimento no Brasil? O Brasil está entrando em conflito militar contra alguma outra nação? Ou isso é só um discurso ensaiado que vem lá de fora, que boa parte da imprensa brasileira vai reproduzindo como maritacas, né? Olha, eu respeito muito as posições de Josias, mas esse tipo de servilismo ideológico, as coisas que vêm lá de fora são muito complicadas, né? Aqui existem várias matérias aqui, onde do encontro sobre... Coisas que são extremamente importantes para o futuro do Brasil e para o futuro da Rússia. Isso aqui foi o Lula falando, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês um trecho dessa matéria aqui da agência France Press, que me pareceu a mais honesta, a mais equilibrada, apesar de ser uma matéria daquilo que a gente chama de mídia OTAN, que tem sempre essa visão de grupos europeus, né? Grupos empresariais europeus. Mas a matéria foi bem equilibrada. Em Moscou, onde participou das comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo colega russo Vladimir Putin para uma reunião bilateral nesta sexta-feira. O encontro serviu para fortalecer a parceria estratégica entre os países. A Rússia continua sendo o maior exportador de derivados de petróleo e fertilizantes minerais para o mercado brasileiro, e o Brasil mantém sua posição de liderança nas importações russas de produtos alimentícios. Cooperamos estreitamente na arena internacional. Essas são plataformas como a ONU, os BRICS e o G20. Rússia e Brasil fazem parte do BRICS, grupo formado também por Índia, China e África do Sul, além de outros membros recentemente admitidos. Moscou tenta aprofundar laços com países, além das potências ocidentais, desde o lançamento de sua ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Suas alianças com nações como Brasil, China e Índia são vistas como um elemento de defesa contra os Estados Unidos e a OTAN. Lula destacou que o Brasil tem interesse em discutir com a Rússia as áreas de defesa, espacial, científica e tecnológica, educação e, sobretudo, a questão energética. O petista também reiterou suas críticas às políticas econômicas do presidente americano Donald Trump, que impôs tarifas de 10% sobre todas as importações, mas suspendeu os impostos mais altos a dezenas de países, excluindo a China até o momento. Segundo Lula, a decisão unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países. Reunidos na cidade francesa de Nancy para assinar E aí mostra que o Macron fez críticas a esse encontro, mas, gente, olha, aquilo que eu comentei com vocês aqui, né? Quem é que tem a legitimidade para falar disso aqui, né? Se você pegar aqui o que acontece em Gaza, né, a mídia ocidental já varreu isso para baixo do tapete. Os mesmos estão criticando o Lula lá fora, não estão lembrando mais que Israel, com apoio das grandes potências, está praticando um genocídio permanente, né? Olha só aqui essa matéria aqui de um site, Observador, que mostra Gaza antes e depois. Isso aqui é Gaza antes do bombardeio. Vamos ver na sequência aqui. Isso aqui como era Gaza, né? Aí pronto. A Gaza está assim, ó. Está se matando de civis em Gaza. Essa matéria aqui tem mais de um ano, tá, gente? Mais de um ano. A destruição lá, enfim. E aí, como é que fica o discurso dessa gente aí? Então o Brasil vai ter que parar de conversar com os Estados Unidos, França, com Israel, todos os países, a Inglaterra, a Alemanha, todo mundo que está praticando de uma forma direta, porque está oferecendo armamentos e apoio,
Então nós vamos ter que romper relações com todo mundo, com a Arábia Saudita, todos os países, né? Infelizmente, a geopolítica é feita sem coração. Assim como as nações todas lidam com seus interesses, colocam ali os seus interesses particulares, seus interesses nacionais, e se puderem conciliar isso também com posturas éticas, posturas civilizatórias, maravilha. Mas muitas vezes isso aí não caminha muito junto, não. Mas o que não caminha junto com essa história toda é a hipocrisia das pessoas que ficam fazendo as críticas, mas as críticas são sempre dirigidas a uma corrosão determinada, e nunca para uma avaliação crítica geral para propiciar um melhor planeta, né? Gente, eu fico por aqui. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Um grande abraço. Tchau.